Amores, graça e paz para todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o nosso vídeo de hoje é continuação do nosso aprendizado, estudando sobre a palavra do Senhor Jesus. Nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards agora, nós falamos sobre uma pequena instrução, sobre a Bíblia. Falando sobre capítulo, a quantidade de capítulo que tem a Bíblia por inteiro, versículo, a divisão do Novo e do Velho Testamento. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Velho Testamento, como foi o Velho Testamento, como era escrito o Velho Testamento. Para começar, o Velho Testamento, além de ser uma parte divisória da Bíblia, que eu falei para vocês, que a Bíblia não é exatamente dividida no meio, ela para no início do Novo Testamento e no final do Velho Testamento. Ou seja, essa parte aqui todinha é só do Velho Testamento. Além dessa divisão do Velho e do Novo Testamento, existem as divisões dentro do Velho Testamento, que são 5 divisões. Entre elas estão os livros Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e profetas menores. A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito bem antes de Cristo e era escrito em pergaminhos ou pele de cabra, já que naquela época, era uma época muito antiga, não tinha tanto desenvolvimento como no Novo Testamento. E além disso, as pessoas acreditavam que era escrito por escriba, por sacerdote, pelos profetas. Sim, era escrito, mas como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo anterior, com um só autor, que é Deus. E nisso, passar com muitos tempos, que ela foi descobrindo que o Velho Testamento, depois que foi se revelando a Escritura Sagrada, era escrito por um só Deus, que era o Deus dos israelitas, os deuses dos judeus, os deuses dos cristãos, o nosso Deus. Enfim, passando dessa parte, vem a divisão dos livros, que é os Pentateuco, que são os livros da lei, que são 5 livros relacionados à lei de Deus para os israelitas, para o povo dele, para o povo hebraico, que tanto que a Bíblia, na linguagem hebraica, tinha 46 livros. E já na nossa Bíblia, que é a Bíblia protestante, ela tem somente 39 livros. E aí, nos Pentateucos, você pode abrir a Bíblia. Gente, como eu disse no primeiro vídeo, sempre tenha várias Bíblias, ou uma Bíblia só. Eu agora estou cheia de Bíblia aqui em cima da cama, para ajudar no seu acompanhamento, do seu estudo. Por quê? Porque numa Bíblia pode estar escrito de uma forma, na outra Bíblia pode estar escrito de outra maneira, e é sempre bom você diferenciar, apesar que tudo vai estar escrito a mesma coisa. Bom, pegando aqui no índice, que fica em uma das primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos o Antigo Testamento. Se você contar, de Gênesis até Malaquias, são 39 livros. Sim, são divididos essas coluninhas aqui, os nomes vocês podem ver por aqui, tá vendo? E aí, depois tem os livros, pelo índice dá para vocês aprender mais rápido. Elas são divididas em 4 coluninhas. O nome do livro, a abreviação, quantos capítulos e em qual página da Bíblia que está. Porque tem gente que tem essa facilidade, gente? Olha no índice, página 334, Josué. Aí olha aqui no cantinho, bem aqui na pontinha, mostra a página. Mas tudo bem, uma coisa muito importante que você deve aprender é o livro, o nome do livro. Se você não saber o nome completo, tem dificuldade de pronunciar certos nomes, tem gente que tem dificuldade de se pronunciar Êxodo, Falexoda e tudo mais, Deuteronômio também é uma palavra meio difícil, algumas pessoas têm dificuldade de se pronunciar esse nome. Decore pelo menos a abreviação, gente, porque é bem mais fácil, E lembrando sempre que tem livros que tem 2 livros, tipo Samuel, tem 1ª e 2ª Samuel. Mas como eu vou diferenciar isso? Sempre tem o número 2 ou o número 1 na frente,
ou então um tracinho, dois tracinhos. E é SM, todo mundo já sabe que é Samuel, não é mesmo? E aí você vai decorando, J é GN, é Gênesis, EX é Êxodo, e aí por diante. É muito fácil, gente. E aí você decorando em ordem, fica muito mais fácil de você saber. Principalmente essas bíblias aqui, ó, que tem esses marcadorzinhos aqui, tá vendo? Esses negocinhos preto, ajuda mais ainda. Aí sim que você ainda precisa saber mais ainda sobre a abreviação, porque não adianta nada você abrir a Bíblia, ficar olhando aqui, mas abre a Bíblia em Tesalonicense. Aí, gente, como que é Tesalonicense? E não vai achar Tesalonicense porque não sabe a sigla, né? A abreviação de Tesalonicense. A Priscila, mas a minha Bíblia não tem esse negocinho preto. Essas bíblias atuais agora que estão saindo, realmente, gente, não tem muita esses negocinhos preto. Tem umas que tem essas fichinhas aqui, ó, tá vendo? Esses negocinhos também são as abreviações. Então é isso, aprender os livros, cada livro aprende também a sigla de cada livro, que vai te ajudar muitíssimo. Depois de você aprender a sigla, Priscila, agora eu quero aprender quantos capítulos tem cada livro. Fica mais fácil também pelos índices. Por quê? Você abriu em Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. EX, que é Êxodo, tem 40. Levíticos tem 27. E aí, por diante, você aprende, ó, tudinho. Como eu expliquei, tá aqui, ó, na terceira filinha, estão vendo? Na terceira filinha mostra tudinho, ó. Por exemplo, Provérbios tem 31 capítulos, tá vendo? E aí fica muito mais fácil de vocês aprender tanto os livros, tanto as abreviações e tanto a quantidade de capítulos, tá bom? Aí versículo, Priscila, ou você pesquisa na internet, você vai ter que ir capítulo por capítulo e depois somar todinho a quantidade de versículo que tem em cada livro, tá bom? Bom, depois de ter aprendido os livros, os capítulos, as abreviações que vão te ajudar muito. Gente, por que precisa saber o nome dos livros? Precisa saber as abreviações e tudo mais. Gente, porque é horrível. Tanto para quem vai procurar, tanto para quem está lá na frente. Por exemplo, um pastor igreja, abra a Bíblia em Abacuque. Onde fica Abacuque? Esse livro existe? Já escutei muito isso, gente. Abacuque tem na Bíblia, nem sabia que Abacuque tinha na Bíblia, apesar de ser um livro pequeno, mas tem uma história maravilhosa. Sim, Abacuque existe na Bíblia, e para isso você precisa saber. E fora que quando se trata de livros que estão no Velho Testamento, que são livros que vai caçar no início da Bíblia, tem pessoas que vai caçar livro no final da Bíblia. Gente, a Bíblia é Apocalipse, o que eles fazem? Vai caçar Apocalipse no início da Bíblia, em vez de caçar Apocalipse no final da Bíblia. Infelizmente, isso acontece com todo mundo. Igual esses dias mesmo, tinha uma jovem do meu lado lá da igreja, a Bíblia dela tinha esses marcadores aqui, e ela não estava achando, acho que era Juízes, que o pastor tinha falar para a igreja de abrir a Bíblia. Ela não estava achando Juízes, gente. Aí eu simplesmente tive que ir lá do lado dela, e olha que Juízes, se vocês olharem certinho aqui pela marcação, ó, é o segundo negocinho aqui, ó, JZ, tá vendo? Aí, ó, você abriu, já tá no livro de Juízes. Mas, enfim, então é muito importante você saber pelo menos as abreviações. Priscila, mas voltando em Abacuque, como de Abacuque? Abacuque está no Profeta Menores, já nós iremos saber mais disso, tá bom? Bom, voltando às divisões que existem dentro do Velho Testamento, que eu já falei que são os livros pentateucos, os históricos, os poéticos, profeta maiores e profeta menores. Como eu falei já no primeiro vídeo, nesse vídeo também, que o Antigo Testamento é composto por 39 livros. E esses livros são divididos em leis, histórias, poesias e profecias. Então fica muito mais fácil se você dividir cada livro, a sua quantidade de cada livro, para esses 5 destaques. Porque aí você, decorando de cada um dos 5, depois você só junta tudo, você já sabe de cor o Velho Testamento. Então, vamos lá. O primeiro livro, a primeira divisão,
é os Pentateuco, os livros da lei, que Deus disponibilizou, passou para os profetas, para os mensageiros dele, para o povo israelita, né? Que tem as leis de Deus, as leis de Moisés, né? Que o povo costumava falar, enfim, que tinha tudo. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são esses livros da lei, esses livros Pentateuco. Quais são eles? Acompanha aí no seu índice, né? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, você pode sempre estar com uma canetinha do lado, e cada uma de uma cor, gente. No primeiro vídeo eu falei isso. Tenha sempre marcadores, cores diferentes, para você sempre marcando. Aí você marca aqui em cima, a cor vermelha é para os Pentateuco, a cor azul é para os históricos, a cor roxa é para os poéticos, e assim por diante, ajuda muito também. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio são os livros Pentateuco, os livros da lei. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você aprendendo nessa ordem, quando o pastor, gente, abre a Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio eu vi lá no vídeo, que está no Velho Testamento e é o 5º livro da Bíblia. Viu só como ajuda bastante? Porque aí você vai sabendo até as ordens quais são cada livro dentro da Bíblia Sagrada. Depois de você ter decorado Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são os livros Pentateuco, que são os livros da lei, que realmente muitos pastores perguntam isso em gincana, né, desafios na igreja, em retiro, você já sabe também quais são os livros Pentateuco. Mas o que é Pentateuco? É o livro da lei, os livros da lei. Então você já sabe que são os 5 primeiros livros. Depois que terminamos em Deuteronômio, você pode ver aí no seu índice que vem Josué, que é JS, não é Jesus, tá? É Josué. E aí de Josué até Esté, nós vamos contar agora para vocês acompanhar. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1º Reis e 2º Reis, Crônica, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros. Então você vê, de Josué a Esther, são 12 livros, não é mesmo? Então vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses 12 livros que acabamos de ler e repetir são os livros históricos. Então, se houver alguma pergunta, livros históricos são 12. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Diz ele quais são os livros históricos. São os livros que vão contar mais história, né? Por exemplo, Josué vai contar mais a história do povo, de Josué tentando vencer a terra prometida. Juízes. E, gente, e é sempre bom você saber uma história referente àquele livro. Por exemplo, Josué vai falar sobre Josué. Juízes fala sobre Salomão e Gideão, não é mesmo? Aí vem Samuel. Samuel fala sobre Davi. Reis. Reis fala sobre isso. Crônicas fala sobre aquilo. Esdras, Neemias, fala da construção do templo. Neemias era copeiro, isso, aquilo, outro. Esther, a rainha Esther. Ruth, né? Isso aí todo mundo sabe. Esther e Ruth são as histórias mais conhecidas dentro da Bíblia. Davi, Golias, Daniel na cova dos leões e tudo mais. Bom, aprender os 12 históricos, eu vou repetir de novo. Acompanha aí no seu índice, tá bom? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Parou aí? Priscila, Jó não é uma história? Sim, é uma história, mas não tá nos livros históricos. De Jó até Cânticos de Salomão, tem outras Bíblias que vai Lamentações, né? Que vai falar uma outra palavra aí. Deixa eu caçar aqui para vocês, ó. Nessa Bíblia aqui mesmo que eu tô, nessas duas aqui, fala Cânticos de Salomão, mas tem Bíblia que vai falar Lamentações de Salomão e tudo mais. Eu não tô com nenhuma aqui, eu acho que fala Lamentações de Salomão. Aqui, achei. Nessa aqui fala Lamentações. Mas enfim, Cântico,
e Lamentações são os mesmos livros, tá bom? Então vamos lá. Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares, Lamentações, tá? Se você quiser colocar aí, você vai aprender de acordo com a sua Bíblia, mas nunca esqueça disso, que Cantares e Lamentações são os mesmos livros. Então, esses 5, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares, são os livros poéticos, os livros traz poesia, que fala mais da vinda de Cristo, do amado, se vocês separaram isso, principalmente no Provérbios, Eclesiastes e Cantares, fala muito do meu amado, é um diálogo entre a esposa e o noivo. Isso já estava se preparando para a vinda de Cristo, antes de entrar nos profetas, que a maioria trazeria as profecias sobre a vinda de Cristo. Então, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares são os 5 livros poéticos que nós temos dentro da Bíblia. Então, para quem acha que a Bíblia é só um livro ultra, super, mega sagrado, um livro sério, sim, é um livro sério, mas também traz poesias aqui dentro. Aprendeu os poéticos? São Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Gente, durante o estudo, pausa o vídeo, vai lá na sua Bíblia, lê Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Fecha a Bíblia e tenta memorizar isso, gravar, e sempre em ordem. Nunca é Salmos, agora é Provérbios, agora é Eclesiastes, vai bagunçar mais ainda. Então, grave de acordo da ordem dos livros, tanto que vai ajudar na hora de você for procurar na Bíblia, na hora de você memorizar também. Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Fez isso? Ok? Parabéns para você. Agora nós estamos em uma etapa que algumas pessoas acham mais difícil, né? De memorizar, que são os profetas. Porque ao todos, além de 12 menores e 5 maiores, daria uma quantidade boa de livros, não é mesmo? Daria 24. Baguncei todo aqui, daria 17. Eu não acho que eu tirei 24, daria 17. Enfim, 12 históricos e os 5 maiores. Baguncei trem aqui todo, gente. 12 profetas menores e 5 maiores. E uma dica também, que é muito boa. Então, são 5 divisões: Pentateuco, históricos, poético, 5 maiores e os 12 menores. Então, sempre lembra que nessa divisão de 5 são umas 5 quantidades de livros, e são 2 que são as 2 divisões maiores, que são o histórico e os profetas maiores, e tem somente 12 livros. Então vamos lá. De Isaías até Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros dos profetas maiores. Ou seja, se você olhar aqui, se você já passou da parte de abreviações e de capítulos, mas vamos voltar lá. Se você ver, tanto na ordem, não só na ordem do livro, mas vai de acordo também, cada divisão com a sua quantidade de capítulos. O primeiro profeta é Isaías, tem 66 capítulos. O segundo, Jeremias, tem 52. Terceiro, Lamentações, tem 5. Ezequiel, 48 e Daniel, 12. É lógico que Ezequiel deveria estar primeiro que Lamentações de Jeremias, mas tudo bem, porque também vai variar de acordo com as histórias, os tempos das histórias dentro da Bíblia. Memorizou? Aprendeu? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 profetas maiores dentro da Bíblia Sagrada. Depois de você parou de Isaías até Daniel, que você sabe que existe profetas maiores e profetas menores, e que os profetas maiores são de Isaías até Daniel, ok, são 5, ótimo. Agora podemos ir uma parte um pouquinho mais difícil, porque além de ser profetas menores, os livros também são menores, e por ser menores até um pouco mais difícil de você achar dentro da Bíblia. Se você for tipo Abacuque, se você for com tudo assim, caçando, realmente é um pouco difícil. Então, vamos lá, acompanhando no índice, hein? Parou em Daniel. O próximo profeta é Oséias. Sim, todo mundo sabe a Oséias, voltando lá na história de cada livro. Primeiro, Jeremias. Jeremias foi o que teve a profecia
de Jesus Cristo, né? Ele será o príncipe da paz, Emanuel e tal, conselheiro. Eu sempre bagunço a ordem aí do versículo. Se eu não me engano é Isaías 6:9 ou 9:6. Vamos conferir aqui, gente, porque sempre assim, deu a dúvida em algum versículo, corre lá, vê certinho. Eu disse isso, expliquei isso no vídeo anterior. Vamos lá, Isaías 6:9, não é 6:9, então vai ser 9:6, é 9, Isaías 9, gente, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo sobre ele ambos, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então você já sabe que Isaías 9 fala do nascimento do príncipe da paz. Jeremias, desce a casa do oleiro. Lamentação de Jeremias, fala sobre aquilo. Ezequiel, vale dos ossos secos. Daniel, na cova dos leões, não é mesmo? E aí vamos para os profetas menores, que nós já estávamos nele. Oséias fala do quê? Oséias fala lá do casamento figurante do profeta e a prostituta, né? Que seria do profeta e uma baseação da igreja, né? Que seria o papel da prostituta. Depois de Oséias vem Joel, depois Amós, depois Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Calma, eu vou repetir de novo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. De Oséias até Malaquias. Então você já sabe, o profeta menores começa em Oséias e termina em Malaquias, e são 12 eles. Tem gente que tem mais facilidade de decorar o Novo Testamento, por ser menor, por ser mais fácil, apesar que eu tive dificuldade, gente, de aprender um Novo Testamento. O Velho Testamento eu aprendi assim, com estralar de dedo. E o Novo Testamento eu tive dificuldade, porque eu acho que são 13 as cartas de Paulo. Olha que são um número a mais, hein? E eu tive dificuldade de aprender o Novo Testamento. Tanto que a minha mãe, que era professora da escolinha, ela começou a ensinar a gente sobre isso, né? Sobre o índice, sobre os livros da Bíblia. E ela, gente, eu vou ensinar vocês pelo Novo Testamento. E eu tive muita dificuldade. Tanto que a nossa escolinha era toda terça-feira. E aí, de terça a uma terça, nós tínhamos tempo de estudar, né? Nós tínhamos que estudar. E aí, ela começou numa terça, tal. E aquela terça eu quebrei a cabeça porque eu não tinha conseguido de jeito nenhum aprender o Novo Testamento. Eu sou uma pessoa boa, gente. Eu gravo. A pessoa fala isso, aquilo, outro. Além de eu gravar a fala que a pessoa me deu num papel, por exemplo, eu decoro e ainda vou lá e aumento a frase, por exemplo, em apresentações mesmo. Eu faço muito isso. Meu papel é para fazer uma pessoa desesperada. Além da minha fala desesperadora, eu também coloco uma interpretação desesperadora e tudo mais. Então, sempre é bom você ter, as pessoas têm essa facilidade maior ainda com o Novo Testamento, mas tem umas que vai aprender mais rápido o Velho Testamento. Então, vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, onde fica Zacarias? Você sabe que Zacarias fica entre Ageu e Malaquias. Priscila, você falou em Abacuque. Ok. Abacuque, quando eu falo a próxima vez que você for achar na Bíblia, você já sabe que fica Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Então você sabe que antes está depois de Naum e antes de Sofonias, não é mesmo? Então vamos lá. Agora eu vou falar pausadamente para você entender melhor os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pausa, lê o índice, tenta falar sozinho e depois volta de novo. E aí, gente, repete esse vídeo 1000 vezes, lê o seu índice 1000 vezes, o tanto necessário possível, que isso vai te ajudar muito. Depois que você aprendeu as 5 divisões, Pentateuco, histórico,
os poéticos, o profeta maior e os profetas menores. E todos na mais bela ordem, de Gênesis até Malaquias. É só você juntar tudo. Juntou o Pentateuco, junta ele com os históricos, o Pentateuco histórico junto com os poéticos, o Pentateuco histórico e poético junto com os profetas maiores, e tudo isso junto com os profetas menores. 5 mais 5 mais 5 mais 12 mais 12, ou seja, 5, 12, 5, 5, 12, dá 39 livros. Agora vamos repetir eles todos pausadamente para vocês aprenderem melhor, tá bom? Não se esqueça, se você ainda não aprendeu tudinho, de estar com o seu índice no seu lado. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aprendeu os 39? Meus parabéns, você arrasou no vídeo de hoje, na aula de hoje, tá bom? Então é isso aí, vai decorando, aprende hoje um pouquinho, aprende hoje os Pentateucos, aprende hoje, amanhã os históricos, depois amanhã os poéticos, depois os... Olha, gente, são 5 divisões. 5 dias da semana você aprende um pouquinho de cada. No sexto e no sétimo dia, você junta tudo. Tá ótimo, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Compartilhe no grupo do WhatsApp da igreja. E você sabe que os jovens, que as pessoas que estão lá precisam aprender também. Aquele amigo que você sabe que ele caça Abacuque lá no final da Bíblia, ou muito no início da Bíblia, marca ele também nesse vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like para saber que vocês estão gostando, para nos ajudar também. Se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho e deixa ele cinza. Na hora que você inscrever, vai aparecer um sininho. Você aperta em cima do sininho, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Lembrando que a próxima aula vamos falar um pouquinho do Novo Testamento. Já que aprendemos tudinho, um pouco da Bíblia, hoje aprendemos sobre o Velho. E na próxima aula é sobre o Novo Testamento, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Um super beijo, Deus abençoe.